Boa noite a todas, boa noite a todos. Este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar segundas, terças, quartas, quintas e sextas, sempre às 19 horas. E aqui a gente faz o quê? A gente bate um papo sobre alguma notícia importante do dia ou eu tento fazer um levantamento histórico, às vezes, de alguma questão. Hoje eu estou aqui de blusa de frio, vocês devem ter notado. Já começou a esfriar aqui em Gonçalves, vou fechar, ver se eu fico mais bonito, mais elegante, muito bagunçado. Eu sei que eu só fico bonito quando estou do lado da Adri de Lorenzo, mas a gente tenta se ajudar também, né? Vamos lá, vamos dar um oi. Estou vendo que o André Lobão está por aqui, grande André Lobão, lá do Rio de Janeiro, queridaço. Verônica Vidal, boa noite, Rovai, boa noite a todos. Beth de Brasília, essa linda, sempre aqui conosco. Lucélia Salomini, boa noite de Ribeirão Preto, boa noite para Ribeirão Preto. Valdirene Souza, olá a todos. Daniel Laro, olá, boa noite. Pois é, gente, hoje estão duas notícias importantes aí nesse final de tarde, começo de noite. Teresina, Josimar, Miriana, Cris Butler, Luiz Fernando de Nando, vão dizendo de que cidade vocês são, aí vão enchendo o nome de cidades, daqui a pouco eu leio alguns nomes, eu estou vendo que Macaé está na área, Londrina, enfim, de que lugar você está, de onde você fala, e outra, mete o dedão nesse dedinho aqui, nesse tal de joinha, dedão no joinha, para ver se o povo nos enxerga nesse YouTube, começa a divulgar mais a página da Fórum. Se você está nos assistindo pelo Facebook ou pelo Twitter, se quiser vir para cá, para a comunidade do YouTube, onde a gente faz os diálogos, agradecido. Aqui é youtube.com/Fórum Revista. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça urgente. Queremos chegar aos 80 mil. Nosso objetivo era chegar no domingo, batemos na trave, fizemos 79.500, agora estamos com 79.600. Vamos chegar logo nesses 80 mil para depois caminhar rumo aos 100. Londrina, boa noite, Londrina, Olímpia, Niterói, Matinhos, litoral do Paraná, Brumado da Bahia, like, Maceió. Pessoal, é o seguinte, as duas notícias aí importantes, Cris Butler, opa, mais uma membra aqui. Aliás, vamos lançar amanhã, ou depois da manhã, terça ou quarta, mais um curso de literatura africana, agora dado pelo Marcelo Ayler. Já tem o Denis no ar. Eu e Dri estamos preparando o nosso, e os sócios e membros têm um belo desconto nesses cursos. Então, hora de ficar membro, hora de ficar membra. As duas notícias são, uma é que tem o Carluxo sendo acuado aí por uma investigação da Polícia Federal, que caracteriza como o responsável por essa organização criminosa, esse gabinete do ódio, que coloca pessoas, persegue pessoas, ameaça pessoas, enfim. E essa investigação estaria em curso na PF e, por isso, entre outras coisas, que o Bolsonaro colocou o tal de Ramagem, né, para assumir a PF. Por isso que ele quer manter o ministro da Justiça da sua altíssima confiança no cargo. Essas são... isso estourou. E o que o Carluxo fez? Ele pegou, levantou o Jean Willis, está lá fora do Brasil, né, que inclusive está escrevendo um artigo inédito para Fórum para tratar dessas coisas. Daqui a pouco deve estar no ar. O Jean me procurou, ele diz que ontem sofreu ameaças indiretas pela internet no perfil dele, mesmo estando fora. E hoje resgataram aquele Eustáquio lá, que faz parte desse gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro. Eles estão inventando que tem um testemunha do caso do Adélio, uma testemunha que iria, então, que diz que o Jean Willis estaria envolvido numa tentativa de assassinato do Bolsonaro, né? Que o Adélio teria ido, sim, ao gabinete do Jean Willis. Enfim, toda aquela espuma, aquela história que eles usaram na época da eleição, que ajudou a eleger o Bolsonaro, estaria vindo à tona de novo para tentar esconder esse fato, que é a história do Carluxo como o operador, né,
deste gabinete criminoso do ódio. A outra coisa que é relativamente surpreendente, porque nós estamos em 27 de abril, alô de Porto Alegre, Vitória, brasileira perdida nos Estados Unidos, manda alô para Patos, na Paraíba, Marília Santos, Florianópolis, Uberaba, Angelim, Vila Flor, Rio Grande do Norte, Alessandro Hipólito, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Um abraço a todos. O outro é essa história do MBL pedindo impeachment. Nós estamos no dia 27 de abril, menos de um ano e meio de mandato, 1 ano e 4 meses sendo completados agora, né? Vamos entrar no 5º mês, em maio, do segundo ano do mandato do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o MBL, que foi fundamental para caçar Dilma, para derrubar, para o golpe, para o Temer assumir, para toda a pataquada, e apoiou o Bolsonaro, não foi exatamente na primeiríssima hora, mas foi na primeira hora, né? Eles tentaram lá apoiar o cara da Riachuelo, logo depois mudaram para o Bolsonaro e surfaram na candidatura do Bolsonaro e ajudaram também o Bolsonaro a se eleger. Hoje, como a Joyce Halseman, que também está entrando com pedido de impeachment, o MBL protocolou hoje, já havia 28 pedidos de impeachment do Bolsonaro na mesa ou na gaveta do Rodrigo Maia. Esse foi o 29º. Até outro dia a gente falava de 17, outro dia, quinta, sexta-feira. Os pedidos se avolumam. É um pedido de impeachment atrás do outro. Uma hora eles terão que ser analisados. Não tem base, não tem as condições políticas. É bem verdade isso. Ainda não existem as condições políticas, porque o Bolsonaro está reconstruindo pragmaticamente o seu governo, junto com o Centrão, junto com o Roberto Jefferson, com o Valdemar da Costa Neto. Ele tentou o Paulinho da Força, hoje tomou um pezão nas nádegas. O Paulinho da Força falou que não queria a Secretaria de Portos lá de Santos. Ele tentou entregar ali toda aquela administração dos portos para o Paulinho. O Paulinho parece que não, já disse não. Ele está buscando se cercar ali dessa base política mais pragmática, que pode vir para o governo, inclusive, construir de dentro para fora o processo de impeachment, o que não é improvável. Não é improvável, e já aconteceu isso em outros momentos da história. Mesmo com a Dilma, teve ministros que saíram para votar como deputados e depois votaram pela cassação da Dilma, ficaram lá até 1-2 meses antes do processo. A Universal estava lá, o Crivella era ministro da Pesca, depois ele vai e sai do mandato, sai a Universal inteira e sai batendo panela. Então, não se ilude, o governo está se iludindo com esse apoio, mas isso significa muito pouco. De alguma maneira, o que a gente tem é um novo pedido de impeachment do MBL. E esse pedido, o MBL alicerça em 2 questões. Uma, no que mais chama atenção é que eles falam em estelionato eleitoral. Para o MBL, uma das causas que justifica o impeachment é que o Bolsonaro traiu as suas bases, o seu programa de governo, traiu a direita, traiu a extrema-direita do país, chega a ser da vontade de rir. E traiu em que bases? Porque a partir de agora ele não conseguirá implementar mais nenhuma reforma. O MBL alega que com o Paulo Guedes já está na mira de ser defenestrado desse governo, e está cada dia mais claro isso mesmo, e que, então, como ele não conseguiria tocar o programa, esse seria um dos pontos que levariam ao impeachment. Aqui, segundo a entrevista do Kim, ele diz o seguinte: o movimento brasileiro considera que é politicamente inviável o governo do Bolsonaro, que nenhum plano aprovado pelo governo vai ser levado em frente. A base se esvaiu completamente, a própria direita agora se volta contra o presidente, justamente por ele não cumprir suas promessas de campanha e cometer o estelionato eleitoral. O Kim Kataguiri, que é aquele mocinho japonesinho que mostrou a bunda uma vez na internet, quando o DCM mandou umas perguntas para ele, aquela bunda murcha, aquele símbolo do MBL, que ele estava numa daquelas idas a Brasília, que eles ficavam indo com um ônibus, mas falavam que estavam indo a pé, era meio ridículo, mas conseguiram.
e o pedido é assinado pelo advogado Rubens Nunes, que é o coordenador do MBL. E eles também se baseiam em crime de responsabilidade do Bolsonaro por participar no ato lá do domingo, dia 19, das manifestações que defendiam a AI-5 e a volta da ditadura no Brasil. O MBL diz que houve crime de responsabilidade naquele caso, quebra de decoro, e que, por isso, o Bolsonaro deve ser cassado. Vejam como o mundo dá voltas. Olha como o mundo... Kim Katacoquinho, é isso aí. Kataguiri. É um nome meio complicado, né? Mas é resumo. Então, a gente tem, de um lado, né, os pedidos de impeachment se avolumando, ampliando-se, o MBL já nesse processo, a Joyce, o PFCL, que foi base e plataforma partidária para que o Bolsonaro saísse candidato, e do outro tem um barata voa na Polícia Federal. E o que deve acontecer, e eu falava hoje com o ministro Tarso Genro, no Fórum 11h30, que a gente fez com ele hoje, é que eu considero que eles vão assumir a PF com Ramagem para fazer o quê? Para começar a perseguir adversários. Mas foi batata, eu falava hoje, e aí logo na sequência sai essa possível investigação do Jean Willis. Para que eles vão fazer isso? Vão usar o que eles têm de aparelho do Estado na perseguição de adversários para esconder as investigações que serão feitas contra eles, inclusive, talvez, pela mesma PF, por outros delegados que não estejam de acordo com a forma como as coisas estão acontecendo. Só que, como eles vão ter a direção, a supervisão geral, o diretor-geral é deles, eles podem segurar algumas investigações e dar mais volume para outras. Já estão reabrindo na Procuradoria-Geral da República uma investigação contra o Flávio Dino, via lá o seu Aras, uma investigação que o Ministério Público do Maranhão disse que não valia de nada. Qual o risco? E hoje eu falava isso pela manhã. É claro que tem uma caricatura aí, uma figura de linguagem, uma metáfora, mas é da PF virar uma Gestapo, ou mesmo uma KGB, uma polícia de governo, uma polícia contra adversários, que seja instrumentalizada e usada o tempo todo para fazer isso. Saiu uma denúncia contra o Carluxo, procura uma contra o Jean Willis, uma contra o Lula, outra contra o governador Rui Costa da Bahia, contra o Flávio Dino. Isto pode transformar o Brasil numa absoluta... já era, né, na época da Lava Jato, mas numa terra onde todo mundo é suspeito e todo mundo pode ser investigado a qualquer momento por conta de interesses político-partidários. Isso pode se agudizar. A gente às vezes falava assim, 2019, eu lembro que falava, 2020 não pode ser pior. Agora 2020 com o coronavírus está ficando um ano muito mais duro para a maior parte das pessoas. Não sei se para todas, mas para a maior parte. A gente falava que pior que a Lava Jato podia não ser, mas com esse controle total e absoluto do Bolsonaro na PF e no Ministério Público, se não houver uma reação imediata do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, impedindo isso de se consolidar, amanhã o seu Rodrigo Maia vai entender o que é ter uma polícia, né, um Gestapo e uma KGB na sua cola. Né? O Salve Éder, Taubaté, boa noite, progressista, Aldilson Barbosa. São 20, pelo que eu tenho aqui, estão falando 26, não, é mais que 26. Este é o 28º, se eu não me engano, do MBL. Foi o 20º, com quase 30 pedidos, é isso aí, esse é o 28º já. Em resumo, as coisas, quando o novo já nasceu e o velho ainda não morreu, como diria o Gramsci, acontecem grandes confusões. Isso se passou de alguma maneira na questão da lógica da internet. A internet chega nos meios de comunicação e não só nos meios de comunicação, mas, por exemplo, na indústria da música, você tinha os discos, os CDs, que eram algo que você vendia, com eles você conseguia arrecadar recursos para o músico ali diretamente. Quando chega, a música está circulando sem nenhum
nenhuma plataforma física, você tem dificuldade de vender e no primeiro momento isso cria uma grande crise. Depois o mercado foi se regularizando e hoje a internet se tornou uma grande aliada dos músicos. Tem muitos músicos talvez ganhando mais com as lives do que com shows presenciais já, porque as lives estão sendo patrocinadas e o cara fica em casa, reúne um pessoal, faz um show e faz toda semana, faz 3 vezes, quantas vezes por mês precisa, e ele está conseguindo se recuperar. A mesma coisa vale para a política. Quando o novo já nasceu e o velho ainda não morreu, você tem momentos de grande confusão. O novo é a possibilidade candente de um impeachment do Bolsonaro. E o velho é esta força da extrema-direita que ainda não se esvaiu. Segundo pesquisa do Atlas, hoje, com pesquisa Atlas com El País, 21% apoiam, dão ótimo e bom para o Bolsonaro. Eram 26% na pesquisa anterior. Já caiu para 21%. Essa é a pesquisa é a pesquisa que dá os menores índices para o Bolsonaro. Outras dão um pouco mais. De qualquer maneira, ela, comparando com ela, teve uma queda. E a gente vê que pode sim estar se desenhando um processo que vai ser de grandes crises, de grande confronto. O Bolsonaro não vai cair que nem uma banana podre, ele vai resistir, já está dando as mostras disso, e uma das resistências virá por esses aparelhos de Estado que permitem investigação e perseguição de adversários. Se eu fosse o senhor Rodrigo Maia, se eu fosse o ministro do Supremo e tivesse condições de me meter nisso, o Celso de Mello está com um processo lá que pode ser aberto contra o Bolsonaro a qualquer momento, em relação a esse domingo, onde ele incentivou os atos, e onde há indícios claros de que foram atos patrocinados por empresários de direita e organizados via gabinete do ódio, eu entrava com esse pedido já para tentar segurar essa onda e entrava com um processo urgentemente da cassação da indicação do senhor Ramagem, porque ele será, sim, um instrumento desse governo na perseguição daqueles que não concordam com o governo. Queridas e queridos, são 19h19, às 20 horas eu volto aqui para um papo especial com o Bruno Torturra. O Bruno Torturra, jornalista, que foi um dos criadores da Mídia Ninja, que está no Fluxo agora, tem um canal dele, muito legal, meu amigo, e a gente vai bater um papo sobre jornalismo, política, jornalismo e loucuras, e fazer jornalismo nesse momento de grandes crises, graves crises, como a crise humanitária, de saúde, e ao mesmo tempo a crise ética, política num governo de extrema-direita. Eu gostaria de contar com vocês neste bate-papo com Torturra. Se vocês puderem divulgar, ficaria muito agradecido. É isso, queridas e queridos. Maia quer ficar de boa, mas não vai ficar de boa porque ele será perseguido em breve pela Polícia Federal. Ele que se cuide. Beijos a todas, beijos a todos. Daqui a pouquinho, eu estou de volta de novo. Até.